Talvez a gente tenha chegado a um ponto de virada na ordem global. Na minha opinião, os Estados Unidos já deveriam ter parado, há muito tempo, de buscar primazia e hegemonia mundial. Essa tem sido uma estratégia fracassada, que levou o país a guerras sem fim e acabou acelerando o declínio relativo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que fortaleceu alguns dos seus concorrentes. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Lena Petrova, sua apresentadora, e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Trita Parsi, um especialista internacionalmente reconhecido em relações entre os Estados Unidos e o Irã, geopolítica do Oriente Médio e diplomacia. Como cofundador e ex-presidente do Conselho Nacional Iraniano-Americano e atual vice-presidente executivo do Instituto Quincy para Práticas de Estado Responsáveis, ele tem estado na linha de frente dos debates sobre contenção estratégica, guerra e política externa dos Estados Unidos. Você pode acompanhar o trabalho do Trita no Substack dele, que, aliás, eu leio religiosamente e recomendo muito. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. Trita, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar com a gente hoje. Muito obrigado por me receber. Eu realmente agradeço. É um prazer. Deixa eu começar te perguntando sobre a situação atual na guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. A administração Trump está apostando no estrangulamento econômico do Irã. No dia 5 de maio, Marco Rubio anunciou que a Operação Fúria Épica tinha sido concluída e que o foco agora seria o Projeto Liberdade, que tem como objetivo garantir a liberdade de navegação pelo Estreito de Hormuz. Mas poucas horas depois do anúncio, o Projeto Liberdade foi suspenso. Mesmo assim, relatórios públicos indicam que, desde o início do cessar-fogo, os Estados Unidos têm deslocado um número considerável de recursos militares para o Oriente Médio, o que, como a gente sabe, pode indicar preparativos de guerra para novos ataques, possivelmente. Há muitos fatores em movimento e narrativas conflitantes. Trita, compartilha com a gente a sua análise sobre o que está acontecendo agora nas negociações entre Estados Unidos e Irã e também no Estreito de Hormuz. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Existe um motivo pelo qual o cenário está tão confuso, e é porque a política e a estratégia dos Estados Unidos são confusas. É uma política confusa. Quero dizer, o fato de uma operação ser anunciada e em 24, 48 horas ser cancelada de novo, isso não inspira confiança em lugar nenhum de que o governo Trump realmente tem um plano concreto. A gente viu como eles passaram de um pensamento ilusório para outro, da guerra que deveria acabar em 4 dias, para um bloqueio que há 12 dias supostamente já teria destruído a economia iraniana. E claramente, não foi o que aconteceu. Isso deixou Trump muito, mas muito frustrado. Então eu acho que essa busca por uma espécie de solução mágica que obrigue os iranianos a se render está levando o governo a pular de uma política para outra, conseguindo muito pouco, quando não se prejudicando. E deixa a impressão de que a situação é completamente confusa. É confuso, mas é porque a política em si é confusa. Agora, ao mesmo tempo, parece que há algum avanço nas negociações. E ainda vamos ver se isso realmente vai dar em alguma coisa, ou se vai acontecer como já vimos antes. Mesmo quando há progresso diplomático, o Trump acaba se sabotando. Ele solta uma declaração, volta atrás em alguma promessa que fez, ou publica algo no Twitter que é simplesmente falso, inaceitável para os iranianos, e faz com que eles recuem. Infelizmente, essa é uma tendência que o Trump tem. Não é algo específico em relação ao Irã, mas parece que isso se manifesta de forma mais agressiva, justamente por causa do nível de frustração dele com o fato de que suas políticas não estão funcionando. Em um dos seus artigos publicados recentemente, você argumenta que a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã revelou as limitações da hegemonia americana.
E eu quero citar só algumas frases para que o público entenda melhor o foco do artigo. Você escreve o seguinte: o perigo para os Estados Unidos não é se tornarem irrelevantes, e sim continuarem seguindo uma estratégia feita para um mundo que já não existe mais. O mesmo vale para os países que escolheram depender em grande parte do domínio militar americano. A hegemonia dos Estados Unidos prometia controle, mas a guerra com o Irã mostrou seus limites. E é nesse espaço entre a promessa e a realidade que pode estar o fim de uma era. Trita, fala pra gente como a derrota estratégica dos Estados Unidos no Irã expôs os limites do poder militar americano e também da capacidade do país de projetar esse poder no mundo. Obrigado. Fico muito feliz que você tenha levantado essa questão, porque eu acho que é uma daquelas perguntas maiores que muitas vezes acabam se perdendo, enquanto a gente debate a proposta mais recente, ou o último relatório do Axios, sobre uma proposta que pode ou não existir. E nesse meio tempo, talvez a gente tenha chegado a um ponto de inflexão na ordem global. Na minha visão, os Estados Unidos deveriam ter parado de buscar primazia e hegemonia global há muito tempo. Essa tem sido uma estratégia mal-sucedida, que levou o país a guerras sem fim e, na verdade, acelerou o declínio relativo dos Estados Unidos e o crescimento relativo de alguns dos seus concorrentes. Mas o que eu acho que pode ter acontecido aqui é que já não se trata mais de saber se a primazia é a estratégia certa ou não, ou se ela pode funcionar em certas áreas, e sim, se ela ainda é viável de fato. Porque o que vimos na guerra com o Irã foi que os iranianos, usando novas tecnologias, aproveitando a geografia e moldando o terreno, conseguiram não só impedir que os Estados Unidos alcançassem uma vitória, mas talvez até tenham obtido uma derrota estratégica sobre eles. A gente vê isso com muita clareza agora. Quando a Operação Liberdade, ou seja lá como ela foi chamada, foi lançada, os iranianos responderam de forma muito agressiva, atacaram os Emirados Árabes Unidos e alguns navios americanos, e mostraram que estão dispostos a escalar o conflito de maneira dramática nesse tipo de situação. E os Estados Unidos recuaram. Parte do motivo pelo qual os Estados Unidos não tentaram abrir o estreito por meios militares é porque não conseguem. Pelo menos, não a um custo aceitável. A posição de primazia dos Estados Unidos sempre se baseou na ideia de que o país seria capaz de travar com sucesso duas grandes guerras ao mesmo tempo, em dois continentes diferentes. E agora estamos vendo que, na prática, nem mesmo em um único continente isso é possível. Isso não quer dizer que, no fim das contas, se os Estados Unidos realmente mobilizassem todos os seus recursos militares e estivessem dispostos a pagar o preço de uma invasão terrestre do Irã, não acabariam sendo bem-sucedidos. Provavelmente sim, mas o custo é tão alto que limita a capacidade de manobra dos Estados Unidos. Por isso, o país nem chega a considerar esse tipo de cenário, mesmo diante do que pode acabar se tornando uma derrota humilhante ali no Golfo Pérsico. Se a gente comparar, por exemplo, a guerra do Iraque com a guerra contra o Irã, dá para dizer que no caso do Iraque, os Estados Unidos pelo menos alcançaram seus objetivos militares em apenas 3 semanas. Não havia dúvida nenhuma sobre isso, uma superioridade militar completa. Também atingiram o objetivo político de tirar Saddam do poder. Claro, depois veio uma série de outros problemas, mas não foi por falta de alcançar esses objetivos. Já no caso do Irã, os Estados Unidos não conseguiram nem os objetivos militares, nem os políticos. Nenhum deles foi alcançado. E eu acho que isso vai levantar dúvidas sobre a confiabilidade e a eficiência da primazia americana. Não só no Oriente Médio. Lá, com certeza, isso vai ser questionado. Mas também além disso, na Europa, na Ásia e em outros lugares. E assim como muitos países do Oriente Médio agora vão buscar se diversificar, se afastando da dependência dos Estados Unidos, não no sentido de romper com os americanos, mas de não colocar todos os ovos na mesma cesta de segurança, eu suspeito que a gente vai ver tendências parecidas em outras regiões.
Talvez não tão fortes, nem tão amplas, mas elas vão acontecer também. Porque ficou claro que até um país pequeno pode, com o uso de estratégias inteligentes, de uma escalada horizontal, aproveitando o terreno e a geografia, negar aos Estados Unidos, um país muito, muito mais poderoso, uma vitória militar e, potencialmente, até derrotá-lo estrategicamente. Isso é muito interessante, porque a perda de hegemonia certamente viria junto com o surgimento de vários centros de poder. E eu acho que é isso que queremos dizer quando falamos em multipolaridade. É basicamente o que estamos dizendo, que o mundo é multipolar, ou seja, existem vários centros de poder. Como essa guerra está mudando a dinâmica do poder global, especialmente para atores como a China e a Rússia, que são concorrentes diretos dos Estados Unidos. Então eu acho que do ponto de vista dos Estados Unidos, a Rússia é vista como uma competidora no contexto europeu, mas não em escala global. Já a China é identificada como um Estado que tem a capacidade, e provavelmente pelo menos a intenção, se ainda não tiver, de substituir os Estados Unidos como superpotência global, a única superpotência. Se você ouvir o que os chineses dizem, claro, eles afirmam com todas as letras que esse não é o objetivo deles. Eles não querem substituir ninguém. Querem compartilhar o mundo com os Estados Unidos e com outras grandes potências, em vez de tomar o lugar delas. Podemos deixar de lado a questão da intenção por um momento, mas eu acho que isso, de várias formas, vai encorajar os chineses. Isso não quer dizer, necessariamente, que eles vão invadir Taiwan amanhã. Mas a gente vê, repetidas vezes, que a ascensão da China se acelera, não apenas porque eles tomam as melhores decisões, embora tenham smarts inteligentes. E a maioria das decisões inteligentes que eles estão tomando não é para começar guerras, mas sim porque os Estados Unidos estão acelerando esse processo ao tomar várias decisões ruins, como iniciar essas guerras, que acabam acelerando o ponto de virada em que a gente vê essa mudança em direção à multipolaridade. Se você olhar para a literatura, muita gente previa que isso aconteceria lá por 2040 ou 2050. E agora a gente está vendo que está acontecendo muito, muito antes disso, em grande parte por causa dessas guerras desnecessárias que os Estados Unidos começaram. Acho que talvez uma pergunta ainda mais importante seja: como é que outros países vão reagir a isso? Porque, por muito tempo, todo mundo só olhava para os Estados Unidos. Só quando os Estados Unidos participavam de algo, apoiavam uma proposta, ou estavam por trás de uma nova iniciativa ou instituição, é que aquilo realmente tinha peso. E só então. Acho que agora a gente vai começar a ver uma mudança, em que muitos países do mundo vão seguir seus próprios caminhos, juntos, de forma coletiva, com ou sem os Estados Unidos. A participação dos Estados Unidos já não é mais essencial, nem um requisito, para que muitas iniciativas importantes de segurança internacional sejam viáveis. E isso é, eu acho, um dos primeiros passos reais que vão mostrar que esse cenário semi-multipolar, ou pelo menos o enfraquecimento dos Estados Unidos como aquela nação indispensável, de fato já chegou. Agora, alguns países podem entender isso de forma intelectual, mas ainda vai levar um tempo até que isso seja incorporado e totalmente internalizado nas suas políticas. Quer dizer, lá em 2010, a Hillary Clinton disse que o mundo era multipolar. Eu não acho que um único país da Europa tenha feito o mínimo esforço para se ajustar a essa previsão ou a essa leitura da realidade. E eu acho que isso acabou sendo prejudicial para eles quando chegou 2022, com a invasão russa da Ucrânia. De modo geral, existe essa percepção de que os Estados Unidos são militarmente invencíveis. E o Irã já foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel. Israel, claro, é uma potência militar muito bem equipada no Oriente Médio, e o Irã demonstrou uma capacidade impressionante de usar seus recursos e décadas de preparação justamente para esse tipo de cenário.
causando um enorme impacto econômico, não só nos países do Golfo, mas também no mundo todo. E parece que ainda não vimos todas as consequências dessa guerra. A estratégia do Irã, e digamos sua verdadeira aula de guerra assimétrica, é algo que outros países, talvez potências médias, poderiam adotar e usar contra os Estados Unidos ou outras grandes potências. Por exemplo, se pensarmos na China, caso um dia haja um conflito em torno de Taiwan, você acha que a China poderia ter aprendido algo com a forma como o Irã conduz a guerra assimétrica e com a maneira como consegue usar seus próprios recursos contra uma grande potência como os Estados Unidos? Acho que talvez o mais relevante seja perguntar: Taiwan aprendeu alguma coisa com os iranianos? Porque eles estariam mais próximos desse tipo de cenário, em que, se houvesse uma invasão chinesa a Taiwan, teriam que jogar suas cartas de forma parecida com os iranianos, já que não tem como igualar a China. Claro que a situação ainda é muito, muito diferente. A China está ali do lado. Os Estados Unidos precisaram de semanas para mover 1/3 da sua marinha até o Golfo Pérsico. Você mora nos Estados Unidos, né? Tenho certeza de que percebeu que dava para andar por praticamente qualquer rua, em qualquer cidade americana, quando a guerra estourou. E foi como se os Estados Unidos não tivessem acabado de começar uma guerra com um país de 93 milhões de pessoas. Não se sentia absolutamente nada, porque era algo muito distante. E, infelizmente, isso virou um padrão nos Estados Unidos. Parte do motivo pelo qual é tão fácil para o país entrar em guerras. Muitas vezes, a população nem percebe, ou a dor demora muito para chegar até ela. Os iranianos entenderam isso muito bem, e agiram de um jeito para, o mais rápido possível, fazer essa dor atingir os Estados Unidos como um todo, para criar uma crise política por Trump dentro do próprio país. E nesse ponto, eles foram bem-sucedidos. Mas o Trump também conseguiu fazer algo que evitou o pior dessa crise, que foi o fato de um número muito pequeno de soldados americanos ter sido morto. Se os iranianos tivessem conseguido provocar um massacre contra os Estados Unidos, com um grande número de mortes de americanos, a crise de Trump teria sido muito, muito pior. Talvez até irreversível. Mas o Trump conseguiu evitar isso, em grande parte porque, apesar de toda a retórica dele e tudo mais, ele não tentou abrir o Estreito de Hormuz militarmente, não tentou tomar uma das ilhas iranianas, não tentou invadir o Irã para destruir parte do urânio altamente enriquecido, e por aí vai. Pelo menos, a gente acha que ele não tentou. Há alguns indícios de que houve uma tentativa, mas que fracassou. Mas no fim das contas, se algo assim tivesse sido feito, a situação teria ficado muito pior. Então o Trump entendeu claramente que ainda existem certos limites que ele precisa ter cuidado para não ultrapassar, pensando no próprio bem político dele. Agora, sobre a sua pergunta original, se essa estratégia do Irã pode ser reproduzida em outras regiões, eu conversei com o Stephen Walt, o Steven Wertheim e a Monica Toft sobre isso há umas 2 semanas. E claro, a Monica Toft, especialmente nesse assunto, entende muito mais do que eu. Mas ela disse, de forma bem direta, que sim, é totalmente possível replicar essa estratégia. E além disso, isso já foi replicado, ou o contrário, com o argumento de que é exatamente o que os ucranianos fizeram em relação à Rússia. A Rússia é um estado muito mais poderoso, mas os ucranianos usaram o terreno de forma muito eficaz e também novas tecnologias para conseguir negar aos russos, um estado muito mais forte, esse tipo de vitória. Agora, claro, tem uma diferença importante aqui. A Rússia está ali, a Ucrânia está ali. Já os Estados Unidos estão projetando esse poder do outro lado do oceano. Mas também é verdade que a Ucrânia recebeu uma quantidade enorme de apoio militar e financeiro da Europa e dos Estados Unidos, além de apoio de inteligência. Embora existam alguns indícios de que os iranianos receberam apoio de inteligência da Rússia e da China, o Irã não recebeu nenhuma arma. O Irã não recebeu nenhum dinheiro. O Irã fez praticamente tudo isso por conta própria.
E isso torna esse caso muito, muito diferente do cenário ucraniano. Mas, no geral, parece que não é preciso ter um Estreito de Hormuz com tanta importância estratégica para conseguir usar essa estratégia. Essa estratégia pode ser reproduzida até em outras regiões do mundo que não têm esse tipo de relevância. Você mencionou que o governo está procurando uma solução mágica, em vez de se envolver em uma diplomacia séria. E eu acho que isso é bem verdade, porque essa guerra não precisava ter começado. Havia negociações em andamento, e os Estados Unidos atacaram o Irã 2 vezes durante essas negociações. Então é claro que é justo dizer que a confiança na capacidade do governo Trump de negociar e também na dos Estados Unidos como país foi bastante abalada por essas ações. Mas o que isso realmente revela sobre os verdadeiros objetivos de Trump nessa guerra de escolha e sobre o processo de tomada de decisão dele? São decisões tomadas na maior parte de forma unilateral por uma única pessoa? Ou o que está por trás dessa busca por uma solução mágica, em vez da capacidade e da competência de conduzir uma diplomacia séria com o Estado adversário? Acho que essa é uma ótima pergunta, Lena. E eu diria que a gente precisa reconhecer que isso não é algo exclusivo do Trump. Agora, pode ser que ele tenha feito isso de um jeito pior do que outros presidentes, mas eu diria que isso é algo patológico na forma como os Estados Unidos lidam com o Irã. A gente viu isso na era Bush, viu também na era Biden. Não vimos na segunda parte do governo Obama, mas vimos até certo ponto na primeira parte, no sentido de que existe essa percepção de como superpotência, os Estados Unidos não precisam ceder, que em vez disso devem simplesmente ditar o que o outro lado deve fazer. E que a diferença de poder é tão grande, e a diferença de poder econômico é tão grande, que os iranianos não têm outra opção a não ser aceitar. E que também, no sentido inverso, é visto como algo humilhante para os Estados Unidos participar de uma negociação realmente de troca, porque isso enfraquece o seu status de superpotência. E eu diria também, embora eu não tenha feito um estudo sobre isso, que isso não é algo exclusivo dos Estados Unidos. Outras grandes potências provavelmente agiram da mesma forma. Então, isso é uma espécie de patologia, mas os tempos estão mudando. E mesmo no caso de um estado menor, relativamente falando, como o Irã, a gente já não vive mais num mundo em que a concentração de poder é tão grande, a ponto de permitir que alguém dite os termos dessa maneira. Porque os Estados Unidos tentaram fazer isso com o Irã por mais de 40 anos e não chegaram a lugar nenhum. Só durante o governo Obama, no segundo mandato, é que uma diplomacia de verdade foi colocada em prática. E foi uma diplomacia bem dura. Não é como se o Obama tivesse sido alguém fácil de convencer. Quero dizer, aquelas negociações levaram 2 anos e meio, porque os dois lados acabaram negociando demais. Mas foi só nesse período que a gente viu os Estados Unidos realmente se envolverem em uma troca genuína de dar e receber. E deu certo. E eu estou cada vez mais convencido de que isso talvez só tenha acontecido justamente porque o Obama era o presidente, porque ele foi uma exceção em relação a todos os outros presidentes americanos, pelo menos dos tempos mais recentes. Ele cresceu fora dos Estados Unidos. Eu nunca vi outro americano com a mesma capacidade que ele tem de enxergar o mundo pelos olhos de outro país, de um país não americano, justamente porque ele cresceu lá. Pegue o Joe Biden, por exemplo. O Joe Biden passou décadas, cerca de 1/5 da história dos Estados Unidos, na linha de frente da política externa americana, desde o tempo em que estava no Senado. E durante todo esse período, na época da Guerra Fria e tudo mais, ele conheceu o resto do mundo por meio do trabalho dele, como senador, como representante dos Estados Unidos. E nesse papel, ele sempre precisou olhar o mundo, principalmente pela lente americana. Enquanto o Obama tinha uma visão completamente diferente e levou isso para a Casa Branca.
Então, eu acho que o Biden foi a prova de que se não tivesse sido Obama, se tivesse sido a Hillary Clinton em 2009, a gente não teria tido um acordo nuclear com o Irã. E essa capacidade única de enxergar o mundo pela perspectiva de outro país, sem ficar preso àquela ideia de que uma superpotência precisa se agarrar ao seu status, proteger e garantir que ele não seja enfraquecido, foi exatamente o que permitiu que aquele acordo acontecesse. A gente vai precisar do mesmo tipo de humildade para conseguir um acordo entre o Trump e os iranianos. E humilde provavelmente não é a palavra que ninguém usaria para descrever o Trump. Então, isso vai ser um desafio de verdade. Com certeza, sim. Quando eu penso no Trump, humilde é a última palavra que me vem à cabeça. Definitivamente, nada de humildade. Chita, vamos falar sobre um resultado interessante dessa guerra quando ela finalmente acabar. Eu acho que a proliferação nuclear é um dos principais temas que vem à mente, porque há um bom argumento aqui. Se o Irã tivesse uma arma nuclear, ele não teria sido atacado, não uma, mas 2 vezes, pelos Estados Unidos e por Israel. E, se eu não estiver enganado, John Mearsheimer argumenta que a dissuasão nuclear do Irã poderia, na verdade, funcionar como um fator de estabilidade no Oriente Médio. Agora, para os Estados Unidos, isso não seria exatamente uma ameaça, porque o país convive com o Paquistão, que tem armas nucleares, convive com a Coreia do Norte, que também tem armas nucleares. Então, um Irã com armas nucleares não representa, necessariamente, uma ameaça existencial ou imediata para os Estados Unidos da América. Você acha que essa guerra, independentemente do resultado, aumenta de fato a probabilidade de proliferação nuclear no mundo, especialmente entre os países que se sentem vulneráveis? Com certeza. Deixa eu só fazer alguns comentários rápidos sobre outros pontos do que você disse. O Ken Waltz fez aquele argumento, não lembro exatamente quando, de que o problema do Oriente Médio é que só Israel tem arma nuclear, e que se o Irã também tivesse uma, isso ajudaria a equilibrar as coisas e, na verdade, criaria um Oriente Médio mais estável. O John Mearsheimer acredita claramente que foi um erro os iranianos não terem construído uma arma. E eu acho que muita gente no Irã, entre as pessoas comuns, provavelmente concordaria com ele. E acho que um número cada vez maior de pessoas da elite de lá também concordaria com ele agora. Especialmente porque, como você mencionou, eles foram bombardeados 2 vezes por 2 potências nucleares, no meio de negociações. Eu ainda não estou totalmente convencido, para ser sincero. Não fico de um lado nem do outro nessa questão. Quer dizer, eu apoiei fortemente o acordo nuclear, o JCPOA, e acho que teria sido melhor para todo mundo se ele tivesse sido mantido. Mas acho que há alguns desafios analíticos quando a gente tenta comparar com a Coreia do Norte. E pensa, bom, ninguém bombardeou a Coreia do Norte, então esse deveria ter sido o caminho do Irã. Só que a gente precisa lembrar de algumas coisas. Não é só que a Coreia do Norte tem armas nucleares que garantem essa dissuasão. Eles também têm sistemas de lançamento capazes de alcançar as partes mais a oeste dos Estados Unidos. E como você meio, o Irã não tem isso. Mas além disso, também é porque o Kim Jong-un é realmente visto como um líder meio louco. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Não sou especialista nesse assunto. Mas eu acho que é a combinação de várias coisas. Não só as armas nucleares e os sistemas de lançamento, mas também a percepção de que a Coreia do Norte é comandada por um governante insano, que deu a ele esse poder de dissuasão. Enquanto isso, os iranianos, pelo menos desde os anos do Khatami, lá em 1997, têm feito de tudo para parecer líderes equilibrados e racionais. E por causa disso, uma arma nuclear talvez não desse a eles o tipo de segurança que imaginam. Eu realmente acho que aumentaria muito a segurança deles. Não estou duvidando disso. Mas não acho que seria necessariamente a solução para todos os problemas que enfrentam. Porque a Coreia do Norte continua sob todas essas sanções. Como país, é um completo desastre.
Isso não é algo a ser almejado. Agora, se for possível fazer um bom acordo que permita aos iranianos manter o conhecimento científico e as partes do programa nuclear, que são totalmente pacíficas, e ainda se reintegrar à economia global, oferecendo ao povo iraniano um padrão de vida muito, muito melhor, eu acho que isso é bem mais eficaz do que seguir o caminho da Coreia do Norte e achar que isso vai resolver todos os problemas deles. Sim, talvez eles não sejam atacados, mas quem é que quer viver na economia da Coreia do Norte, no fim das contas? E a gente também precisa lembrar que o Irã atacou 2 estados nucleares e, indiretamente, um terceiro nos últimos anos. Ele atacou Israel, mesmo sabendo que Israel tem armas nucleares. Atacou os Estados Unidos, mesmo sabendo que os americanos também têm armas nucleares. Claro, em retaliação ao que israelenses e americanos fizeram. Mas também lançou mísseis balísticos contra o Paquistão há uns 2 ou 3 anos, em resposta a um ataque feito por um ator não estatal dentro do próprio Paquistão. O Paquistão tem armas nucleares e, sinceramente, não é conhecido por ter o processo de decisão mais confiável. Então, acho que a gente precisa ter muito, mas muito cuidado ao pensar que armas nucleares garantem algum tipo de segurança absoluta. Elas certamente teriam aumentado a segurança do Irã, mas provavelmente trariam muitos outros problemas junto. Dá para imaginar a Arábia Saudita ou outros países do Golfo pensando, bom, talvez seja a hora de a gente ter uma bomba nuclear também, se o Irã tiver uma. Então sim, isso é claramente uma caixa de Pandora que provavelmente não deveria ser aberta. E Trita, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas talvez uma última pergunta para você hoje. Você descreveu o conflito atual como uma possível derrota estratégica para os Estados Unidos. Neste momento, parece que existem negociações por canais informais, mesmo com os 2 lados se preparando para uma nova rodada de escalada. Como seria de fato uma saída diplomática viável nesse cenário, nessas circunstâncias? Eu acho que ainda existe uma saída viável, mas isso exige uma negociação e uma estratégia diplomática muito mais disciplinadas e construtivas. Uma abordagem que não seja baseada em rendição ou coerção. Acredito que ainda há uma chance de convencer os iranianos a fazer concessões nucleares parecidas com as que eles ofereceram em Genebra, antes de o Trump começar a guerra. Em troca, acho que eles vão pedir o fim completo das sanções, diferente do que pediram antes, que era algo mais parcial, e talvez outras coisas também. Entre as propostas que eles colocaram na mesa estão o fim total da guerra, um pacto de não agressão que incluiria Israel e outros atores da região, garantido por algum tipo de mecanismo internacional, algo que realmente encerre o conflito. Os iranianos não vão aceitar viverem numa situação em que a cada poucos anos os israelenses simplesmente se sintam no direito de atacá-los e depois ainda recebam aplausos da chanceler alemã antes de ela começar a reclamar da guerra. Eles não vão aceitar isso. Então, o que eles querem é o fim completo dessa guerra, com algum tipo de mecanismo que garanta que ela não volte a acontecer. E eu acho que esse mecanismo provavelmente vai tomar a forma de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, em que chineses e russos também atuem, essencialmente como garantidores desse mecanismo, dessa paz. Ainda existe um caminho para isso. Eu acho que, de certa forma, o Trump é o único presidente que poderia suspender essas sanções, porque ele mesmo não é a favor de sanções. E se ele quiser apresentar isso como uma vitória para o público americano, abrir a economia iraniana para empresas ocidentais, para empresas americanas, seria algo muito bem recebido em boa parte dos Estados Unidos, porque o país precisa desse impulso na indústria de manufatura. E isso teria muito mais peso do que qualquer resultado obtido em relação ao enriquecimento. E por aí vai. Então, se ele quiser transformar isso numa vitória política, eu acho que ele ainda tem uma chance. Mas ele acaba sendo o próprio inimigo, com os tweets,
as postagens no Truth Social e as declarações que faz, insistindo em parecer que derrotou e humilhou o outro lado. Com certeza. Trita, quero te agradecer de coração por ter participado hoje por essa conversa tão interessante. Foi um prazer. Muito obrigado por me receber. Espero ter você aqui de novo. Obrigada, Ita. Xoxa. Muito obrigado. É de verdade.